Roland estava sentado em sua mesa em um estado atordoado. Ele realmente não esperava que alguém tentasse assassinar alguém em seu castelo. Ele tinha medo que se Rouxinol não tivesse prontamente descoberto, eles o teriam assassinado a sangue frio. Quem ordenou esse assassinato? Seria sua terceira irmã ou um de seus outros irmãos? Por que eles estavam fazendo isso? Seria uma luta de 5 anos pelo trono, mas nos últimos meses, eles já haviam tentado matá-lo 2 vezes. Roland, bastante irritado, bateu em sua mesa. Isto era inaceitável, um ultraje. Então eles não poderiam deixar Roland sequer passar os meses dos demônios? Passos podiam ser ouvidos do lado de fora da porta. Era Carter, seu cavaleiro-chefe. Depois que abriu a porta, ele disse: Vossa Alteza, os corpos foram identificados. Dos 8 corpos, 7 eram membros originais da patrulha, mas o último ainda não foi identificado. Além disso, há 2 que ainda estão vivos e sob os cuidados da bruxa. Se não fosse, bem, eles já foram tratados pela senhorita Pinheiro, mas ainda estão inconscientes. O caminho pelos esgotos está sendo fortemente vigiado agora, também. Eles eram da patrulha Vila? Ele sabia que a equipe levantada pelo antigo Lorde não era confiável. Roland rangeu os dentes. Na verdade, 8 das 10 pessoas eram traidores, por isso não deixar com que participassem da milícia foi realmente a escolha certa. Isso é bom, na verdade isso é ótimo. Certifique-se também de que eles estejam o tempo todo sendo vigiados, para não cometerem suicídio como da última vez. Como da última vez? Oh, nada não, esqueça. Roland balançou a cabeça. Aparentemente, Rouxinol acordou ele muito cedo e depressa, então ele ainda estava meio confuso. De qualquer forma, eu quero saber tudo sobre eles. Quem é o líder? Quem é seu contato? Quem está bancando esse grupo? Você deve investigar tudo isso e muito mais. Sim, Vossa Alteza. Carter entendeu perfeitamente suas ordens, mas ele não saiu imediatamente. Ao invés disso, ele dobrou um de seus joelhos e disse solenemente: o fato de assassinos serem capazes de se infiltrar sorrateiramente no castelo é de minha inteira responsabilidade e o não cumprimento de meu dever como seu chefe cavaleiro, Vossa Alteza. Espero que Vossa Alteza me puna com diligência. O que está feito está feito. Naquela época, você não estava mesmo no castelo, então isso não tem nada a ver com você. Bem, Carter hesitou. Vossa Alteza pode me dizer quem, afinal, impediu esta tentativa de assassinato? Eu pude ver a cena. O cavaleiro teve que engolir a seco. Parece que todos foram mortos pela mesma pessoa. Era como se estivessem indefesos? Oh! E como você percebeu isso? Roland estava curioso. Se a luta tivesse sido equilibrada, o local não estaria tão limpo e os assassinos teriam feridas e cortes espalhadas por todo o corpo. Carter sussurrou: todos eles foram mortos no pequeno armazém e tirando o sangue e os corpos, não tinha mais nada no chão. Quase não houve danos às mercadorias colocadas lá embaixo no armazém. As grandes caixas com bacon sequer tinham um corte de espada. Isso mostra que o homem não precisou usar qualquer cobertura, como se estivesse passeando em volta de uma pequena clareira. Com todo o respeito, Vossa Alteza, isso é incrível, fantástico demais. Ah, então as razões são essas. Roland acenou com a cabeça. Ele entendeu o significado da explicação de Carter. Depois que uma pessoa teoricamente forte fosse atingida, ela iria cair em uma situação adversa extrema. Lutas reais normalmente não terminam como nos filmes, onde a pessoa cercada derruba um inimigo após o outro. Um ataque a partir de um ponto cego seria particularmente mortal. Então, para lutar contra muitos, a abordagem correta seria a de usar o terreno e o ambiente para que os inimigos encontrassem obstáculos pela frente. Mas Rouxinol não era uma dessas pessoas comuns. Não importa o que aconteceu, você precisa terminar a missão que dei a você, em primeiro lugar. Esta pessoa não pode ser revelada ainda, mas quando chegar a hora, eu mesmo vou dizer a você. Embora soubesse que o chefe cavaleiro era um de seus subordinados leais e confiáveis e que ele também sabia que Nana e Ana eram bruxas, Roland ainda escolheu esconder a presença de Rouxinol dele, porque a diferença entre ela e as outras 2 bruxas era que ela não estava do seu lado.
Ela só estava em Vila Fronteiriça por causa de Ana. Ela pertencia à Associação Cooperativa das Bruxas e que mais cedo ou mais tarde ela iria embora. Carter fez uma saudação e saiu. Roland podia entender seus pensamentos. Como uma pessoa bem versada na arte da espada, Carter estava constantemente praticando um programa de treinamento que foi criado a partir de práticas e do acúmulo de técnicas de luta por centenas de anos, o que deixava Carter muito orgulhoso de suas heranças. Mas quando viu a cena no armazém, ele não pôde acreditar e começou a ter dúvidas. Se a arte da espada pudesse ser aperfeiçoada nesse nível, então de que valeria se orgulhar tanto de suas heranças? Eu pensei que você ia me pedir para aparecer. Rouxinol se revelou. Ela ainda estava sentada no canto da mesa, com as pernas cruzadas. Eu pensei nessa possibilidade, mas que tal? Se você quiser, você pode se estabelecer aqui no castelo e ser minha espada furtiva. Você vai ter 2 peças de ouro como salário mensal, o dobro do que Ana recebe. Então, o que me diz? Roland tentou convencê-la com mais argumentos. Você vai ter uma casa com um jardim, 2 dias de folga por semana, e até mesmo as férias pagas no final do ano. Olha que coisa boa, além de tudo isso ainda seria paga pelos seus serviços. Para sua surpresa, Rouxinol não recusou de imediato. Ela apenas sorriu e não disse nem que sim, nem que não. Não posso abandonar minhas companheiras, Vossa Alteza, não importa o que. Isso seria agora, mas quando o inverno acabar, Vila Fronteiriça começará um tempo de reconstrução. E quando esse tempo chegar, ninguém mais se preocupará com isso. E então, as bruxas não serão mais discriminadas pelas ruas. Ninguém mais vai enxergar as bruxas como porta-voz do diabo. Sim, sim, e assim por diante, você está sempre falando sobre isso. Rouxinol disse com indiferença. Era hora de parar. Com certeza ver era melhor do que ouvir. Esse tipo de coisa só poderia ser mudada lentamente. Roland, então, mudou de assunto. Nana foi enviada com segurança de volta, certo? Ah, sim, mas ela se assustou. Roland suspirou, não havia nada que ele pudesse fazer, afinal, era meia-noite quando Nana foi acordada por Rouxinol. Quando ela foi levada para o local e viu o lugar de batalha, ela quase vomitou. Rouxinol fez um breve relato sobre as coisas que aconteceram e, em seguida, ele disse a ela para ir buscar Nana. Normalmente, o único trabalho de Nana era curar as galinhas. Mas agora, quando a menina viu pessoas cobertas de sangue, ela imediatamente desmaiou. Depois de algum tempo, ela acordou e começou a curar a pessoa da patrulha da vila, com o rosto cheio de lágrimas. A fim de esconder o ocorrido da família de Nana, Rouxinol também foi a responsável por levá-la de volta. Quando tudo foi resolvido já era quase o nascer do sol. Como foi a investigação? Você poderia descobrir qual dos meus bons irmãos ou irmãs os enviou? Rouxinol balançou a cabeça em negação. Todos eles eram pessoas de sua própria patrulha, com apenas uma exceção, mas ele também não possuía qualquer evidência que me permitisse saber sua identidade. Com dinheiro suficiente, qualquer um poderia contratá-los. Mas eu acho que isso não está relacionado com os seus irmãos. Por quê? Porque foi tudo extremamente desorganizado. Durante várias ocasiões, o grupo teve sérias brigas internas. E eles não cometeram suicídio assim que foram pegos. Eles deixaram até mesmo 2 pessoas vivas. Eles não eram profissionais. Em geral, eram todos um bando de Zé Ninguém. Isso é diferente do estilo de seus irmãos e irmãs. É mais provável que tenha sido um aristocrata quem planejou tudo isso. Eu acho que mesmo se eu não estivesse, provavelmente não haveria maneira alguma deles terem êxito em sua tentativa de assassinato. Não se esqueça que Ana está dormindo no andar de baixo. Rouxinol estendeu a mão e pegou o copo de Roland. Ela parecia não se importar em beber do mesmo copo que ele, então disse. Não importa o que, seu cavaleiro pediu a verdade sobre o que aconteceu nos esgotos, e eu aposto que ele vai descobrir logo logo. Em comparação com a primeira investida de sua irmã, aquele cara é muito menos profissional. Se eu não tivesse saído, ele ainda estaria ajoelhado diante de mim implorando pela sua vida.
Esse membro patrulha gravemente ferido, se não me engano, foi o mesmo que chamei há um tempo atrás. Sério? Rouxinol inclinou a cabeça. Se eu acho que você vai ter que recompensá-lo. Se ele não tivesse se voltado contra os outros caras, eu não teria encontrado eles tão rapidamente e eles teriam entrado no castelo. Embora ainda não esteja claro por que ele fez isso, mas o inimigo do inimigo é nosso amigo, certo? Sim. Roland pensou. Mas a parte mais importante não era se ele é um amigo ou inimigo, mas sim que Rouxinol disse duas palavras. Nosso amigo. Quando Brian acordou, a primeira coisa que chamou sua atenção foi o teto branco. A luz do sol brilhando através da janela era um pouco brilhante demais, então ele teve que fechar os olhos um pouco. Quando seus olhos se acostumaram à luz, abriu seus olhos novamente só para encontrar a mesma cena. Sentindo que não era um sonho, pensou: se eu ainda estou vivo? Ele tentou mover seu corpo, mas logo percebeu que ele mal podia levantar seus dedos. Parecia que toda a força de seu corpo tinha sumido. Então ele ouviu alguém gritando. Ele acordou. Informe Sua Alteza, rápido. Sua Alteza? Brian sentiu que seu cérebro tinha alguma obstrução ou que estava mais pesado que o normal, porque seus pensamentos estavam muito, muito lentos. Mas o que aconteceu afinal? O que aconteceu depois que eu desmaiei? Só consigo me lembrar do víbora me acertando no peito e que eu estava morrendo. Depois eu vi que aquela mulher fantasmagórica derrotou todos os inimigos de uma maneira incrível. Logo uma empregada chegou para ajudá-lo para que ele pudesse se sentar na cama. Em seguida, outra empregada entrou segurando uma bacia e sentou-se ao lado dele e imediatamente começou a ajudá-lo a limpar seu rosto. Em toda a sua vida, Brian nunca tinha experimentado um tratamento deste nível, e o pior era que todas as mulheres eram jovens, o que tornava a situação muito difícil para ele. Felizmente, a situação não durou muito tempo. Assim que o quarto príncipe entrou na sala, todo mundo saiu. Brian pôde sentir um calor subindo dentro de seu coração. Ele tinha muito o que perguntar, mas quando ele tentou abrir a boca, ele não sabia por onde começar. Mas ao contrário do que ele esperava, Roland balançou a cabeça e disse: Eu já estou ciente de tudo o que aconteceu e de todas as suas ações, e Brian, você é digno do título de um herói. Ao ouvir a palavra herói, Brian de repente sentiu seus olhos começarem a lacrimejar. Ele começou a soluçar com uma voz chorosa. Não. Alteza, meu amigo, ele sim é o real. Roland deu um tapinha em seu ombro para confortá-lo. Era exatamente como Rouxinol tinha previsto. Depois que Cicatriz Sinistra foi arrastado para a câmara de tortura, ele começou a contar tudo o que sabia antes de o cavaleiro-chefe até mesmo colocar as mãos sobre ele. A pessoa por trás deste grupo não era sua irmã ou qualquer outro de seus irmãos, mas a família Alce de Forte Cancioneiro. O conde da família Alce entrou em contato com seu parente distante Ler Dmitri. Depois, Cicatriz Sinistra ganhou o controle sobre a maior parte da patrulha de vila, ao oferecer uma gorda recompensa. Além disso, ele também enviou um assassino para substituir um dos membros da equipe para evitar qualquer acidente que pudesse ocorrer durante a missão. O objetivo deste grupo de pessoas não era assassinar Roland, como ele tinha pensado, mas sim queimar as reservas de alimentos para que ele obedientemente voltasse para o forte. Sua conspiração resultou na morte de uma pessoa inocente, o Galgo. Ele tentou parar Cicatriz Sinistra quando ouviu sua intenção criminosa, mas ele foi esfaqueado até a morte com uma adaga por um de seus próprios subordinados. O paradeiro do membro da patrulha que foi substituído por Víbora era desconhecido. Quando ele não viu o fogo no chão do castelo e notou que Cicatriz Sinistra não conseguiu voltar, ele provavelmente percebeu que o plano não funcionou e fugiu. E para ajudar a melhorar o humor de Brian, Roland prometeu: seu amigo Galgo vai ter um funeral apropriado, digno de seu sacrifício, e sua família será bem cuidada. Eles não precisarão mais se preocupar com comida no futuro. Obrigado, Vossa Alteza. Brian respirou fundo. Mas eu preciso saber de uma coisa: Cicatriz Sinistra, ele está morto? Não, ele ainda está vivo. Brian dolorosamente fechou os olhos. Ele preferiria ter arrastado Cicatriz Sinistra para o inferno, do que ambos terem sobrevivido.
Mas agora, a chance de cumprir o seu desejo definhou. Não havia dúvidas de que Cicatriz Sinistra era culpado, mas os pecados cometidos pela nobreza poderiam sempre ser resgatados com dinheiro. Contanto que seu tio estivesse disposto a protegê-lo, era muito provável que Cicatriz Sinistra não iria morrer. Era mais provável que ele não precisasse mesmo ir para a prisão. Roland poderia naturalmente supor seus pensamentos. Hilaire Dmitri, o tio de Cicatriz Sinistra, também é um parente distante da família Alcin Forte Cancioneiro. O chefe da família é Luke Dmitri, um vassalo sob Duque Ryan, mas o fato de que ele é o tio distante de Cicatriz Sinistra, aqui ele parou por um momento, não vai afetar o veredicto final. Cicatriz Sinistra foi condenado à morte por enforcamento, e há apenas 3 dias antes de sua execução. Se você conseguir se recuperar a tempo, então, você está convidado a testemunhar isso, claro, se você desejar. Brian ficou assustado. Mas, Vossa Alteza, membros da nobreza podem ter sua liberdade comprada, esta regra não pode ser ignorada. Roland acenou com a mão com desdém, indicando que Brian não deveria se preocupar com isso. Ele é um nobre? Talvez para você. Ele nasceu em uma família próxima à família Alce, então pode-se dizer que o status dele e o seu são tão distantes quanto o céu e a terra. No entanto, o fato é que ele não tem nenhum título nem sequer um pedaço terra, então ele simplesmente não pode ser considerado um nobre. Além disso, mesmo se ele fosse um nobre, para liderar uma invasão na residência real temporária de um príncipe e tentar queimar os estoques de alimentos, ignorando o destino das 2.000 pessoas em Vila Fronteiriça, só isso já é culpa o suficiente. Adicionando estes 3 pecados juntos, ele simplesmente não pode ser perdoado. No momento em que Roland ordenou a morte de Tiri, ele sentiu um pouco hesitante em seu coração, mas Cicatriz Sinistra pertencia à categoria dos completamente indesculpável. Se ele fosse bem-sucedido, todos os planos de Roland para o futuro de Vila Fronteiriça seriam destruídos e ele nunca teria a chance de reverter a situação. Isto era mais detestável do que uma tentativa de assassinato direto. Quanto à possibilidade de que sua ação iria irritar Forte Cancioneiro. Quem se importa? Se a outra parte não quiser cooperar com ele, então é claro que Roland não iria se comprometer. Eles ainda usaram táticas desleais para forçar toda a população de Vila Fronteiriça a voltar para o forte. Ao mesmo tempo, este incidente também ensinou Roland uma lição: a luta política deste mundo era diferente do que ele sabia de seu antigo mundo. Eles não iriam ter o foco de competir por debaixo dos planos, ao contrário, eles estavam inclinados a virar a mesa e usar um método muito mais vil e sangrento. Descanse bem. Você perdeu muito de sua força, por isso não deixe o castelo ainda. Eu já ordenei que outras pessoas assumissem a patrulha, e no final dos meses dos demônios, eu vou realizar sua cerimônia de consagração. Vossa Alteza, depois de ouvir as palavras cerimônia de consagração, Brian olhou para o príncipe com descrença. Vossa Alteza quer dizer? Sim, você irá se tornar um dos meus cavaleiros, Sr. Brian. Roland respondeu com um sorriso. Preparar, atacar. Vanher esfaqueou um boneco de madeira com um pique, e seus membros de equipe em ambos os lados faziam o mesmo, com a mesma força e também quase no mesmo ângulo. Este já era o seu 100º ataque. Ele só tinha uma sensação de formigamento em seus braços e já achava que nunca iria sobreviver a este treino. Tirando o fato de que ele começou a pensar nisso no seu 50º ataque, ele ainda suportou. Após uma semana de condicionamento, ele já obedecia a todas as ordens dadas instintivamente, como um reflexo natural. Honestamente, o mais surpreso era o próprio Vanher, que ainda podia suportar. Atenção, descansar. Depois que Machado de Ferro gritou o comando, Vanher pôde ouvir o suspiro de todos da milícia ao seu redor. Vanher também suspirou e tão logo largou o pique, ele sentou no chão. Agora, ele finalmente percebeu que sua própria milícia não era responsável por ser a tropa de recados para os guardas ou os cavaleiros. Após uma semana de treinamento excêntrico, o treinamento mudou mais para a parte de combate. Por exemplo, agora eles estavam de pé na muralha da vila e estavam golpeando com seus piques, conforme as ordens do capitão. Embora esses piques foram substituídos por cabos de madeira, todos poderiam imaginar o que iriam fazer no futuro.
A equipe de logística nunca faria tais exercícios, então isso também significava que eles iriam enfrentar as bestas ali mesmo na muralha. Naturalmente, pensando nisso, Vanher sentiu medo. Ele até mesmo tinha pensado em ir embora de fininho, mas vendo os companheiros ao seu redor comendo 3 refeições por dia e com um bom salário, ele lentamente foi mudando de opinião. Ele não sabia bem o porquê, mas não queria mais ir embora. Mal passaram 15 minutos de descanso e Machado de Ferro bateu palmas, gritando: "Todos de pé, Sua Alteza, o quarto príncipe está chegando." Vanher logo voltou para seu lugar, devido à formação especial que ele tinha antes. Ele tinha aprendido a seguir as ordens quase inconscientemente, então ele pegou a réplica do pique e assumiu sua posição pronto para golpear. O príncipe e seus seguidores estavam andando atrás do grupo pela muralha. Vanher notou de soslaio que o príncipe tinha diminuído seus passos quando passou por ele. Roland suspirou em silêncio, os ditados "o quanto mais tarde for dormir, pior será amanhã do porvir" e o levantar-se muito cedo estraga o dia inteiro eram realmente verdades. Somente quando ele terminou de processar as consequências da incursão daqueles vermes no castelo, que ele se lembrou que tinha que inspecionar os resultados do treinamento da milícia. Roland teve pena de si mesmo. Ele não dormiu nada à noite, então agora ele estava com sono o dia inteiro. Mas ele tinha que vir, já que agora a equipe havia sido transferida para a fase de treinamento de combate e ele, como oficial de maior patente, se não aparecer por um longo tempo, o moral de sua equipe se tornaria instável. Bem, o que alguém costuma dizer quando vem inspecionar sua equipe? Roland pensou um pouco: nossa milícia é unida a todo tempo ou só somos companheiros nos bons momentos? Se ele não conseguir uma resposta depois de gritar este slogan, o clima ficaria muito estranho. Talvez seria melhor apenas puxar alguém de lado e falar com ele, perguntando sobre as suas impressões e tentando passar uma boa reputação. Imediatamente Roland pôs seu plano em prática, batendo nos ombros de um jovem que aparentar ser bastante robusto. "Você acha que o treinamento está muito difícil, soldado? Está tudo certo, não está muito cansativo? As 3 refeições por dia estão sendo suficientes?" Com base em suas experiências passadas ao assistir os noticiários na televisão, Roland esperava que as respostas viessem em alto e bom som, como "nem um pouco cansado e suficiente, senhor." Mas o resultado foi completamente diferente do que ele esperava. O homem virou-se diretamente para ele e ajoelhou sob um joelho, o que realmente chocou Roland. Vanher sentiu que tinha sido abençoado, Sua Alteza Real o Príncipe realmente se importava com ele e até mesmo cordialmente perguntou se ele estava cansado do treinamento. Ao falar sobre a família real ou mesmo apenas nobres comuns, eles eram extremamente relutantes em sequer dirigir a palavra aos soldados. Ele inconscientemente imitou a saudação de um cavaleiro para honrar Sua Alteza Real, independentemente se este ritual era apropriado para ele, ele só tinha um pensamento: depois disso tudo, quando ele voltar às ruas, ele poderia ser considerado uma nova pessoa. Quando Roland pediu para se levantar, o cérebro de Vanher ainda estava um caos, então ele não conseguia sequer lembrar o que ele tinha respondido. No final, Sua Alteza Real acabou pedindo a mesma coisa para todos eles. Se alguém tivesse quaisquer comentários ou sugestões sobre o treinamento, ele daria um passo à frente. De repente, a mente de Vanher clareou completamente mais uma vez, mostrando que isso era uma excelente oportunidade. Se eu estiver pensando certo, a milícia de Sua Alteza terá a responsabilidade de proteger a muralha, mas não sozinha, pois isso seria um fardo muito pesado. Talvez as minhas preocupações de fugir ou ficar são desnecessárias, certo? Ele cuidadosamente pensou sobre como iria falar, quando disse: "Meritíssimo, digo, Vossa Alteza Real, a milícia ainda é muito pequena em número. Se nós nos alinharmos por toda a muralha como estamos treinando diariamente, quando as bestas demoníacas atacarem, só seremos capazes de proteger 1/3 da muralha e creio que nós não iremos sobreviver." Mesmo se o príncipe começar a recrutar vários grupos de milícia agora, Vanher tinha medo de que o tempo de treinamento não seria suficiente. Além disso, as armas usadas por essas pessoas também seriam uma grande despesa, pois já era difícil fornecer as armas para os 100 soldados com o tempo que eles tinham. Mesmo agora, eles ainda estavam segurando suas réplicas de pique para treinar.
Se Sua Alteza Real pudesse perceber essa situação, talvez ele iria recrutar um grupo de mercenários de outras vilas como sua defesa principal. Pelo menos eles não precisam de treinamento e poderiam ser enviados diretamente para o campo de batalha. Eles já teriam suas próprias armas e armaduras, mas o preço para contratá-los era relativamente alto. Roland pensou por um momento, balançou a cabeça e disse: Sim, você está certíssimo. Com a força atual de nossa milícia, proteger toda a muralha da vila não é lá muito realista. Vanher ficou muito satisfeito, Sua Alteza na verdade concordou com seu ponto de vista. Mas ele não esperava que as próximas palavras do príncipe fossem: As bestas demoníacas na verdade, são apenas uma variante de animais normais, elas não se tornam mais inteligentes, não é mesmo? Sim, Vossa Alteza, suas formas de base são apenas animais comuns, então as bestas demoníacas ainda são as mesmas, possuem os mesmos hábitos, são basicamente os mesmos animais que eram antes da mudança, mas eu não tenho visto muitas delas, então eu não tenho certeza que isso seja a verdade para todas elas. Era isso que eu queria ouvir. Embora existam cerca de 180 metros entre o Rio Vermelho e o pé da encosta da Montanha Norte, nós poderíamos atrair as bestas para um local específico, preparado com antecedência. O senhor quer dizer, armadilhas? Machado de Ferro perguntou. Sim, nós poderíamos usar armadilhas, mas não do tipo usado pelos caçadores. Armadilhas comuns são usadas para capturar presas por camuflagem, mas eu pretendo fazer o oposto. Vamos montar bloqueios nas estradas bem longe da muralha da vila, tais como cercas, encostas e valas, forçando estas bestas demoníacas estúpidas a circular por estes bloqueios. As barreiras irão guiar as bestas continuamente para o ponto exato onde iremos montar nossa principal defesa. Quando Roland chegou neste ponto, ele olhou diretamente para Machado de Ferro. Quanto à forma de atrair esses monstros, eu acho que ninguém sabe mais sobre isso do que você. Depois de um breve momento, Machado de Ferro respondeu: Não é nenhum problema guiar as bestas, senhor, os lobos têm hidrofobia, os javalis têm fotofobia, e as outras bestas demoníacas também têm os seus próprios medos. Mas, Vossa Alteza, desta forma teríamos de enfrentar todas as bestas em um ponto pequeno e estreito, será que não vai ser muito perigoso? Se contar apenas com lanças e arcos, temo que isso seria verdade. Roland respirou fundo e disse confiante: Mas agora temos uma nova arma. Quando o príncipe estava de partida, ele mais uma vez veio a Vanher. Suas observações foram muito precisas e pontuais. Qual é o seu nome? Vê a Vanher, Vossa Alteza. Vou indicar você ao meu cavaleiro-chefe para ser um vice-capitão de uma das equipes, Sr. Vanher, estou muito satisfeito, bom trabalho. Ao lado da casa para a produção de cimento, Roland construiu uma nova casa. Ali seria feita a produção de pó de neve, ou mais precisamente, a pólvora. A casa só tinha um grande quarto com uma área de aproximadamente 300 metros quadrados e apenas uma entrada. Ele também implementou um regime de segurança mais rigoroso. 2 cavaleiros sempre estavam vigiando a porta, e qualquer um que quisesse entrar era obrigado a se registrar primeiro e passar por revista corporal, procurando algo que pudesse acender uma fogueira. Dentro da casa, qualquer fogo, chama ou algo que pudesse acender era completamente proibido, por isso só era possível trabalhar durante o dia. A fim de até mesmo impedir que Rouxinol se infiltrasse na sala, ele pendurou uma cortina de algodão acima da porta. Isto é a nova arma que o senhor falou? Carter foi convocado para dar uma olhada na nova invenção, ele pegou um pouco de pó e cheirou. Isto não é pó de neve? Talvez Machado de Ferro não conhecesse o pó de neve, mas Carter participou de muitas cerimônias reais, então ele naturalmente sabia como o pó de neve era. Com certeza era a melhor criação da oficina de alquimia. A receita era secreta, mas se o príncipe quisesse saber, ele certamente seria capaz de obtê-la. É pó de neve, mas não totalmente, Roland disse, é o último aprimoramento da oficina de alquimia, eu chamo de pólvora. Pólvora poderia ser descrito como um produto que era perfeito para a produção em massa. Ela não precisa de quaisquer materiais exóticos. Contanto que você tivesse carvão, enxofre e salitre e misturasse esses ingredientes em uma proporção de 7,5, a pólvora poderia ser produzida sem quaisquer barreiras técnicas.
Neste período de tempo, o pó de neve era misturado numa proporção de 3:1 e também tinha, muitas vezes, alguns materiais estranhos, tais como mercúrio, manteiga, mel, etc., que eram misturados em uma razão de 2%, resultando em uma combustão mais lenta e menos liberação de gás, o que não trazia nenhuma vantagem para a pólvora. No entanto, Roland sabia que o alquimista constantemente testaria outras proporções, e ele previu que eles só precisariam de 30 anos para chegar em uma receita próxima à receita original da pólvora. Na história do antigo mundo de Roland, a pólvora foi inventada há muito tempo antes mesmo da criação da primeira arma branca. Isso se deu porque a fabricação de uma arma que pudesse utilizar o poder da pólvora não acompanhou o desenvolvimento da mesma, por isso as armas de fogo só apareceram muito tempo depois. No entanto, o que muitas pessoas ignoravam era o fato de que você não precisa ter armas de fogo para usar a pólvora. A pólvora em si já era uma arma formidável. No início, quando Roland começou a construir a casa para a fabricação de cimento, ele já tinha criado um plano de construção para acompanhamento dos futuros projetos. As casas estavam principalmente centradas na área de mineração ao norte, para que pudessem ser facilmente protegidas ao mesmo tempo. A construção de uma casa de tijolos com um teto de madeira era muito rápida, e não afetava a construção da muralha da vila. A grande quantidade de salitre comprado de Vila do Salgueiro foi transportada para um armazém nas proximidades, e apenas ajudantes autorizados entravam no armazém, responsáveis por moer ou pesar o salitre. O mesmo procedimento foi aplicado para o carvão, enxofre e todos os demais materiais. Cada um destes materiais era manuseado por um grupo inteiramente diferente, de modo que o risco de furtos ou vazamentos de informações foi bastante minimizado. Roland pesou 9 kg de pólvora já produzido e lentamente colocou a pólvora em um saco feito de pele de carneiro. Esta pólvora precisava passar por um processo rigoroso. Era preciso compactar, secar ao livre, pulverizar com um martelo, peneirar e filtrar para só então obter uma boa pólvora. Também, somente se todo o grão de pó estiver com um tamanho uniforme, a sua excelente combustão pode ser garantida com qualidade. Para evitar acidentes produzidos por estática, todo o processo de produção era feito sem quaisquer produtos metálicos. Em vez disso, eles utilizavam utensílios de cerâmica e de madeira. Depois de colocar toda a pólvora na pele de carneiro, Roland empilhou mais 3 sacos de pele de carneiro em cima de um saco maior e, em seguida, os uniu com uma corda. Isso é tudo? Carter perguntou, se este pacote em sua frente pode mesmo ser chamado de arma? Embora seja um produto modificado de pó de neve, ela só funciona para fazer um barulho alto e assustar alguém, certo? Um camponês que nunca esteve num campo de batalha pode ser afetado em uma batalha também, mesmo que só um pouco. No entanto, qualquer soldado ou mercenário treinado jamais iria prestar atenção nessa coisa ou mesmo ter algum respeito. Mas, o cavaleiro-chefe cuidadosamente reconsiderou mais uma vez. As obras recentes de Sua Alteza aparentemente não tinham nenhuma razão de ser, mas os efeitos sempre eram para lá de alarmantes. Se as bestas demoníacas possuem uma inteligência semelhante à de um animal de porte médio, talvez este material até possa ser útil, não? Por exemplo, eu ouvi dizer que uma grande explosão poderia assustar os animais, e eles fugiriam assustados, reduzindo assim a pressão que estaríamos tendo na muralha. Roland deu os sacos de pólvora a Carter, e então ele levou uma bolsa com ferramentas para queimar o pó. Tudo bem, nós temos que ir para fora da muralha da vila. Machado de Ferro já deve estar esperando por nós. A área de testes que Roland designou ficava a oeste, um pouco mais longe que 3 quilômetros das muralhas da cidade localizado entre a floresta e as montanhas. Machado de Ferro e vários outros caçadores estavam esperando ali por um longo tempo. Além de Machado de Ferro, os outros eram os melhores arqueiros locais. Quando eles ouviram dizer que as tarefas dadas a eles eram de Sua Alteza Real, eles ficaram bastante eufóricos e seguiram imediatamente Machado de Ferro. No momento, todos sabiam que o novo Lorde de Vila Fronteiriça não era mesquinho sobre a remuneração de seus empregados. De acordo com as ordens de Roland, eles construíram uma cerca de postes e cabos de madeira próximas ao local onde estavam, cercando toda a área de testes para ninguém se aproximar. Na direção da muralha da vila, Roland ordenou aos seus cavaleiros para impedir qualquer pessoa que poderia, acidentalmente, se aproximar dali.
Roland verificou todos os preparativos mais uma vez, e em seguida, perguntou: Você trouxe a presa com você? Sim, Vossa Alteza, está aqui. Machado de Ferro arrastou uma gaiola com ele e deu um passo adiante. Carter, vendo a gaiola, notou que ele estava cheio de alguns fazões e coelhos. Ótimo, coloque um animal amarrado a cada 5 passos de distância do centro, até chegar a 30 passos. Carter inconscientemente balançou a cabeça e tentou propor uma melhoria. Vossa Alteza, eu receio que o senhor escolheu os animais errados. Você não pode testar o efeito com eles são muito tímidos e apenas um pouco de som seria o suficiente para eles fugirem. Então, se você puder assustar esses animais, isso não significa necessariamente que você vai ser capaz de assustar as bestas demoníacas. Assustar as bestas demoníacas? Por um momento, Roland ligeiramente hesitou e respondeu: Se eu não pretendo assustar as bestas, embora o som da explosão será uma coisa incrível, você vai ver. Ele pegou o saco com a pólvora de seu cavaleiro-chefe, foi para o centro e colocou no chão. Em seguida, ele fez um pequeno furo no saco com sua adaga para deixar a pólvora sair. Com isso feito, ele tirou frascos contendo pólvora e polvilhou um pequeno rastro a partir dos sacos de pele de carneiro e como uma linha, ele foi passo a passo indo para trás deixando o caminho feito de pólvora. Hoje o tempo estava calmo e muito adequado para a primeiríssima explosão de pólvora. Ele parou depois que estava a pouco mais de 90 metros longe dos sacos. Bem, aqui deve ser longe o suficiente. Ele mais uma vez calculou a distância e depois de confirmar, ordenando a Carter, pode chamar os caçadores. No momento, o coração de Roland bateu mais rápido, cheio de expectativa. Ele já havia feito um pequeno teste antes, então ele não estava preocupado com os resultados de agora. O mais importante era que este seria um momento histórico. A partir de hoje, armas de fogo estariam oficialmente entrando em cena e ele seria lembrado como o inventor deste marco histórico para sempre. Depois que todos estavam reunidos, Roland acendeu a pólvora. Carter, que estava deitado no chão, estava observando faíscas subindo e subindo cada vez mais rápido. Em seu coração, ele não conseguia acreditar naquilo que estava vendo. Eles estavam tão longe que nem sequer ouviriam a explosão do saco com o pó de neve, muito menos sofreriam algum dano, mas Sua Alteza Real, o próprio príncipe deitou no chão, com todo mundo imitando e deitando no chão também. Então é claro que Carter também deitou no chão, pois o próprio príncipe pediu para ele fazer isso, e ele não negaria um pedido de Roland. O chão estava congelado devido à temperatura e pela sua armadura de ferro, Carter podia sentir o frio se espalhando pelo seu corpo. Carter estava virando o corpo para tirar seu peito do contato com o chão congelado, quando de repente ouviu um som de tremer a própria terra, o som de uma explosão. Por causa da proximidade do grupo com o local onde a pólvora explodiu, o som da explosão e as ondas de choque chegaram até eles quase ao mesmo tempo. Carter sentiu um zunido forte entrar em seus ouvidos, e em seguida, o mundo de repente se acalmou. Quando os tremores de terra começaram a diminuir, ele olhou para cima e viu uma nuvem negra subindo lentamente para o céu, seguido por cascalho e lama que caia como chuva. Para Roland, o impacto foi muito menor do que para o cavaleiro-chefe. Mesmo que fosse apenas um pouco de fogos de artifício, ele iria tampar seus ouvidos imediatamente quando colocasse fogo na pólvora, então ele estava naturalmente bem preparado. A explosão não foi como as explosões nos filmes, onde sempre produzem grandes bolas de fogo. Nessa explosão, um monte de lama foi explodido para fora do chão, atingindo uma altura de mais de 10 metros. Quando a poeira tinha baixado, o único sentimento que Roland tinha era que o som foi muito mais alto do que o som de explosão dos fogos de artifício. Quanto ao Machado de Ferro e os vários outros caçadores, todos estavam atordoados. Eles só sabiam o que Machado de Ferro disse a eles, que iriam testar uma nova arma, mas nunca tinham esperado que o impacto da nova arma seria tão fantástico. Talvez essa nova arma só pudesse ser comparada ao castigo do céu, como relâmpagos e trovões. Roland se levantou e trouxe todos de volta para o centro da explosão. Aqui, a terra tornou-se um poço profundo, e o coelho mais próximo ao centro da explosão tinha desaparecido completamente, deixando apenas a estaca de madeira a qual estava amarrado ao chão. Ele verificou os outros animais, um por um.
Os fazões colocados à distância entre 10 a 15 passos estavam imóveis no chão, aparentemente mortos. Embora não tenha visto nenhum trauma visível, Roland ainda sabia que eles morreram devido à onda de choque. O único sobrevivente foi um coelho cinza a 30 passos de distância, mas seus tímpanos finos foram destruídos, e o sangue estava fluindo para fora das orelhas. Vendo que alguém estava chegando perto dele, ele não tentou resistir mais e morreu, como se o som alto tivesse tomado a sua alma. Carter teve que engolir seco, seus ouvidos estavam com um zunido infernal, mas aos poucos estava melhorando. Ele lentamente veio a perceber o que Sua Alteza Real quis dizer com "eu não pretendo assustar as bestas". Isso é realmente pó de neve modificado? Com este tipo de resultado, eu tenho medo que o poder da oficina de alquimia sobrepujará em muito o poder dos astrólogos. A forma como o machado de ferro encarava Roland mudou completamente. Vossa Alteza, se a milícia realmente obter tais armas, acho que Vila Fronteiriça não precisa mais ter medo da ameaça das bestas demoníacas. Eu mesmo não sei dizer, mas isso pode ser produzido em grande quantidade? Roland pensou sobre isso. Provavelmente não até começar os meses dos demônio. Acredito que só seremos capazes de produzir 20 ou 30 destes. O principal ingrediente era salitre. Nesta época, os meios de produção de salitre eram muito primitivos. Sua produção consistia em utilizar o sistema de esgoto das pessoas e de seus animais em conjunto com uma mistura de cal, visando separar os cristais de nitrato de potássio. Além da alta nobreza e a oficina de alquimia, não havia grande demanda, porque não havia quase nenhum propósito para isso. Logo, ninguém estava preocupado em produzir em grande quantidade. Se todo o salitre for usado para fazer bombas, então ele logo estaria esgotado. Eles precisam usar armas como pistolas de pederneira, arcos e bestas como os principais assassinos das bestas demoníacas. Rouxinol estava andando pela névoa. Quando ela olhava ao seu redor, de dentro da névoa, o mundo exterior era apenas bicolor, preto e branco. As linhas que eram originalmente as arestas das coisas já não eram muito claras. As linhas retas, tortas ou curvas ficavam todas ambíguas, como uma imagem desenhada por uma criança. Esse tipo de sentimento era algo difícil de colocar em palavras. Rouxinol levou muito tempo para se familiarizar com a forma e saber como distinguir essas arestas. Se Rouxinol usasse seu poder corretamente, ela não ficaria presa a nada enquanto caminhasse pela névoa. Se Rouxinol olhasse para uma parede sólida apenas de um ângulo ligeiramente diferente, isso já seria suficiente para encontrar um caminho, mesmo que tal parede não tivesse nenhuma abertura no mundo real. Na névoa, os conceitos de cima, baixo, frente e trás não eram mais fixos, eles se transformavam o tempo todo, ou poderia dizer que ficavam se sobrepondo o tempo todo. Por exemplo, o que o Rouxinol estava fazendo agora? Ela entrou no castelo, que estava sob os olhos vigilantes dos guardas, sem ser notada. Então, em um degrau, as linhas em torno dela mudaram imprevisivelmente, e ela atravessou o teto do nada, chegando ao quarto de Ana. Para ela, este era um mundo inteiramente livre e sem regras. Rouxinol só conseguia relaxar quando estava em seu mundo na névoa. Mesmo que fosse silencioso e solitário, ela nunca iria encontrar qualquer ameaça lá. Na maioria das vezes, o mundo na névoa era preto e branco, mas ocasionalmente ela podia ver outras cores. Por exemplo, quando ela estava olhando para Ana. A diferença entre uma bruxa e uma pessoa comum era seus poderes mágicos. Rouxinol podia ver essa força fluir e desaparecer em uma bruxa. Esta era a única cor no mundo da névoa. Ela nunca tinha visto alguém como Ana antes, com uma cor tão forte e intensa. Era uma cor água marinha intensa que surgia de Ana, com seu centro brilhando tão forte que era quase incandescente. Rouxinol não conseguia olhar diretamente para o centro desse brilho. Tudo isso deixava Rouxinol muito confusa, porque em geral, a cor iria mostrar a habilidade da bruxa e seu poder mágico. Em seu tempo na Associação Cooperativa das Bruxas, Rouxinol tinha visto muitas bruxas com a habilidade de fogo enquanto usavam magia. O brilho dentro delas era sempre da cor laranja ou vermelho, como uma nuvem de fogo viva, mas independentemente do tamanho ou brilho, outras bruxas não poderiam ser comparadas a Ana. Se isso já era difícil de entender, outro ponto era ainda mais incrível.
Dentro dela havia uma enorme quantidade de magia, então como ela ainda poderia estar viva? Dentro de toda a Associação Cooperativa das Bruxas, Rouxinol não tinha encontrado ninguém com uma quantidade tão surpreendente de poder mágico. Mesmo que fosse uma bruxa adulta, ela seria uma anã em comparação com Ana. Se Ana se tornar adulta. Não, Ana nunca teria essa oportunidade. Rouxinol tinha que suspirar, porque quanto mais forte fosse o poder mágico, mais forte seria a dor. Ela não podia sequer imaginar o que aconteceria quando chegasse a hora de Ana enfrentar seu julgamento. Ela provavelmente enfrentaria uma provação terrível. A dor de sentir que seus órgãos estavam sendo rasgados de dentro para fora não deixava as pessoas perderem a consciência, até o ponto de não conseguirem resistir mais, aceitando sua morte. Elas seriam repetidamente submetidas à dor constante. Ela saiu da névoa, deixando seu sentimento de depressão temporariamente desaparecer, e alegremente disse: "Bom dia, Ana." Ana já havia se acostumado com o comportamento indesejado do outro lado em aparecer de repente. Ela balançou a cabeça, mas não respondeu, e continuou praticando sua chama em seu lugar. Rouxinol esfregou seu próprio nariz e foi para o lado da cama de Ana. Rouxinol já tinha visto esse tipo de prática muitas vezes. Tinha até observado quando Ana começava a praticar. Acidentalmente pondo fogo em suas roupas no galpão do jardim posterior, ela sempre tinha um balde cheio de roupas ao lado na qual poderia se trocar. Mais tarde, ela foi capaz de fazer sua chama habilmente dançar por seus dedos. Então, Roland não mais supervisionou sua prática, e até mesmo derrubou o galpão no jardim e transformou-o em um lugar para desfrutar do chá da tarde e tomar um sol. Mesmo assim, de acordo com as ordens do príncipe, Ana continuou a exercer a sua prática de 1 a 2 horas todos os dias, mas agora em seu próprio quarto. "Eu trouxe uns bolinhos de peixe, você quer comer comigo?" Rouxinol tirou um pano de seu peito, abriu e dividiu o bolinho de peixe com uma metade para cada uma. Ana assentiu depois que ela cheirou o bolinho de peixe. "Vá lavar as mãos antes de comer", Rouxinol riu. Felizmente, Ana não odiava Rouxinol, afinal, não seria bom para Rouxinol falar sozinha. De todo modo, Ana estava obviamente muito preocupada com Nana, mas não expressava muito a sua preocupação. Na verdade, quando ela não estava na frente de Roland, ela raramente falava. Em contraste, Roland falava demais. Ele sempre tinha muito a dizer. Por exemplo, ao comer uma refeição, ele sempre tinha muitas regras como lave as mãos antes de comer, não coma muito rápido, se caiu no chão não coma-o e assim por diante. Ele sempre parecia ter uma longa declaração para tudo. A princípio, ela estava muito impaciente, mas depois ela percebeu que isso realmente não importava, porque aqui no castelo ela era o camponês e ele era o mestre. Afinal, era o castelo do quarto príncipe. Uma vez que morava aqui e comia sua comida, Rouxinol começou relutantemente a ouvir suas admoestações. Agora, ela também estava se acostumando com essas regras. Ela não sabia o porquê, mas quando ela mesma, Ana, Nana, Roland e Carter competiam por lugares na fila para lavar as mãos, ela sentia um inexplicável sentimento de diversão. Ana estendeu a mão no balde cheio de água de poço e limpou as mãos dela, e então ela acendeu uma chama para secá-las. Depois disso, ela pegou seu pedaço de bolinho de peixe e sentou-se à mesa, e de forma bastante delicada, ela mordeu um pedaço de bolinho com sua boca pequena, começando a mastigar. "Você realmente não quer vir comigo?" Rouxinol perguntou a ela mais uma vez. "Lá teremos muitas irmãs e elas vão cuidar bem de você. Aqui, você só pode viver e fazer algo dentro do alcance do castelo. Você não se sente entediada? Embora elas sejam chamadas por alguns de montanhas intransponíveis, você pode encontrar muita coisa para sobreviver, e lá todas nós somos uma grande família, pois nos reunimos com o mesmo propósito. Seu poder mágico é tão forte, elas vão ficar muito felizes em te receber. Este inverno, eu tenho medo que este inverno será o seu último." Quando chegou nessa parte, Rouxinol parou. Talvez já fosse tarde demais, pensou, mesmo que estivessem no acampamento, já que Ana tinha um poder mágico tão forte, seria quase impossível para ela passar pela idade adulta. A única coisa que Rouxinol podia fazer por Ana era ficar ao lado dela quando ela morresse. "Como foi sua vida quando criança,
antes de se juntar à Associação Cooperativa das Bruxas. Rouxinol ficou assustada com a pergunta de Ana, afinal, ela raramente fazia perguntas. Eu costumava morar em uma grande cidade na parte oriental do reino. Na verdade, não estava longe da capital. Você teve uma vida feliz? Feliz? Não, ela não estava disposta a se lembrar de sua vida diária naquele tempo, ela dependia dos outros, e era desprezada e zombada. Quando descobriram que ela tinha se transformado em uma bruxa, sua vida se tornou ainda pior do que a de um gato ou cão de rua. Ela tinha uma corrente amarrada ao pescoço e foi forçada a trabalhar para eles. Então, lembrando-se disso, Rouxinol balançou a cabeça e sussurrou. Por que você está perguntando isso? Eu morava na área que hoje é a parte velha da vila. Ana mais uma vez contou sua própria história. Meu pai me vendeu por 25 peças de ouro para a igreja, mas desde que Sua Alteza me deixou sair da prisão, eu estou vivendo uma vida muito feliz aqui. Mas, você não pode sair do castelo, e exceto Roland Wimbledon, as outras pessoas lá fora ainda odeiam bruxas. Isso não é importante para mim, e ele também disse que irá mudar tudo isso no futuro, acredito que ele possa fazer isso, não? Isso vai ser difícil. Enquanto a igreja não cair, eles sempre irão divulgar que as bruxas são más. Ana não refutou imediatamente e ficou em silêncio por um longo tempo. O tempo foi tão longo que Rouxinol pensou que Ana nunca iria falar sobre este ponto novamente quando ela de repente perguntou. Onde você teve uma vida melhor? Quando você estava com a Associação Cooperativa das Bruxas ou morando aqui conosco? O que você disse? Esta pergunta pegou Rouxinol totalmente de guarda baixa, de surpresa, bem, é claro. Obviamente que seria com a Associação Cooperativa das Bruxas, certo? Para dizer a verdade, ela não estava realmente interessada na busca pela Montanha Sagrada, mas estava interessada no lugar onde todas as suas amigas estavam vivendo. Quanto à vila fronteiriça. Se ela não tivesse ouvido que uma bruxa estava em perigo, ela nunca teria vindo a esta vila. Então a resposta deveria ser muito óbvia, mas por que ela não poderia dizer isso espontaneamente de primeira? Então, Ana começou a sorrir. Rouxinol raramente tinha visto seu sorriso, seus olhos brilhavam como um lago no qual o sol da manhã se refletia, brilhando. Inexplicavelmente ela se sentiu à vontade, mesmo que ela não estivesse em seu próprio mundo na névoa. Ouvi Roland dizer que a Associação Cooperativa das Bruxas estava à procura da Montanha Sagrada nas Montanhas do Norte e que a Montanha Sagrada era um lar seguro para todas vocês, mas para mim eu acho que já encontrei a minha Montanha Sagrada. Este castelo era a sua Montanha Sagrada. Rouxinol percebeu que, apesar de Ana não viver por muito tempo, sua alma já chegou ao lugar onde a maioria das bruxas desejava estar. Neste momento, do outro lado da porta, passos rápidos foram ouvidos. Rouxinol ouviu atentamente, e pertenciam a uma Nana em pânico. Então a porta foi aberta, e era realmente Nana Pinheiro que correu para dentro. Enquanto as lágrimas escorriam por todo o rosto, ela pulou nos braços de Ana. O que devo fazer? Irmã Ana, meu pai descobriu que eu me tornei uma bruxa. Roland foi tirado da cama por Rouxinol. Depois que ele ouviu que o pai de Nana veio para uma audiência, ele ficou bastante surpreso. Logo ele percebeu que esta era uma rara oportunidade. Se ele quisesse que a menina estivesse na vila durante os meses dos demônios e ajudasse a lutar contra as bestas demoníacas, ele teria que encontrar uma razão para a família Pinheiro permanecer em vila fronteiriça durante o inverno. Originalmente, esta era uma situação muito complicada. Afinal, a popularidade do quarto príncipe entre a nobreza tinha caído, e ele tinha um relacionamento tenso com o forte. Estas eram as razões pelas quais a maioria destes nobres deixaram vila fronteiriça. No entanto, desde o início, Roland não tinha considerado trabalhar em conjunto com os nobres. Eles podem ter muito poder, mas eles não eram adequados para um trabalho colaborativo. Ele rapidamente lavou o rosto e se vestiu, então imediatamente entrou no salão de recepção. O Sr. Pinheiro já fora levado para a sala de recepção sob a orientação dos guardas. Quando o Sr. Pinheiro viu o príncipe, imediatamente se levantou enfurecido e perguntou: Alteza, onde está minha filha? Esta foi a primeira vez que Roland viu o pai de Nana.
Ele era robusto, mas não era alto demais, e com barba ele acabava tendo uma imagem um tanto áspera. Com seu casaco de algodão que chegava até a cintura e sua calça de couro que tinha muitos bolsos grandes, seu estilo de vestir parecia mais com o de uma pessoa do leste do que com alguém de nobre posição. Ela está bem, Sr. Pinheiro. Então por que ela foi levada pelos guardas enquanto eu tive que ficar esperando do lado de fora da porta? O pai de Nana interrompeu Roland por causa da raiva. Preciso de uma explicação, Vossa Alteza. Por favor, traga minha filha e me deixe vê-la. O que estava acontecendo? Roland estava admirado. Ele estava convencido de que o Sr. Pinheiro tinha clareza da situação, que sua filha, infelizmente, se tornou uma bruxa. Assim, seria normal que o Sr. Pinheiro humildemente pedisse a Roland para esconder essa notícia ou simplesmente permitiria que Roland resolvesse o problema. Mas Roland realmente não esperava que Sr. Pinheiro fosse tão agressivo e não agisse de acordo com a etiqueta aristocrática. Quanto aos motivos pelos quais os guardas deixaram Nana entrar sem perguntas foi apenas por causa das ordens permanentes de Roland. Nana sempre vinha ao castelo a cada poucos dias para brincar com Ana, então os guardas já estavam acostumados com suas visitas. Depois de considerar por um momento, Roland deu a ordem para uma empregada trazer Nana até eles. Não importa o quão grosseiro o outro lado se comportasse, ele ainda era o pai de Nana, então era justo deixar os dois se encontrarem e conversarem. Se ele mostrasse alguma intenção de enviar sua filha para a igreja ou, em geral, de abandoná-la, não seria tarde demais para tomar medidas contra ele. Nana e Ana chegaram ao salão. No momento em que o Sr. Pinheiro pôde ver sua filha, a impertinência vista em seus olhos imediatamente desapareceu. Ele abriu os braços na direção de Nana e gritou alto. Papai está aqui, vem minha filha, vem com o pai. Mas a menina estava se escondendo atrás de Ana, apenas com metade da sua cabeça aparecendo. Você vai me vender para a igreja, papai? Oh, minha filha, o que você está falando? Mas é claro que eu nunca iria levar você até a igreja, então vamos junto para casa juntos agora, vamos. Essa reação confundiu um pouco Roland. De acordo com a história de Rouxinol, Nana foi vista por seu pai quando estava usando magia. Começando a entrar em pânico, ela imediatamente fugiu para o castelo em busca de Ana. Ao longo do caminho, ela foi seguida por seu pai que estava com um olhar assassino. Mas agora parecia que ele só estava olhando com olhos cheios de amor e cuidado para com sua filha, completamente diferente dos sentimentos habituais de ódio com que as bruxas lidavam tipicamente. Então, teria sido apenas um mal-entendido? Por um momento Roland hesitou, mas então decidiu pegar o touro pelos chifres e disse: Sr. Pinheiro, sua filha se tornou uma bruxa, você certamente sabe disso. Alteza, do que está falando? Eu não sei de nada disso. O Sr. Pinheiro bateu o pé furiosamente no chão e então foi em direção a Nana, tentando agarrar sua mão. No entanto, Ana pisou na frente dele, bloqueando sua visão de Nana. Pai, eu me tornei uma bruxa, eu sinto muito, sussurrou Nana. Ouvindo Nana mencionar isso mais uma vez, o Sr. Pinheiro ficou um pouco ansioso. Não diga asneiras. Como você se tornaria uma bruxa? O que aquele cara te ensinou? Eu não deveria ter deixado você ir para o colégio, lá eles só ensinam essa merda de retórica da igreja. Ouvindo-o falar assim, Roland começou de repente a compreender a situação. Parecia que o pai de Nana estava tentando cobrir a sua filha. Ele interpretou mal as intenções de Roland? Por isso ele ficou tão inquieto até ver Nana. Ana. Ele sinalizou com os olhos. Ana compreendeu e acenou com a cabeça. Então estendeu a mão direita, na direção do pai de Nana que ainda tentava alcançar sua filha. Chamas começaram a sair de sua palma, indo na direção da cabeça do Sr. Pinheiro, quase o queimando. O Sr. Pinheiro ficou chocado se afastando imediatamente de Ana. Nana também começou a entrar em pânico e segurou firme o braço de Ana tentando detê-la. Irmã Ana, não ataque meu pai. Alteza, isto é. Como você pode ver, ela também é uma bruxa, assim como sua filha. Roland estendeu a mão e continuou, a razão pela qual Nana tem livre acesso ao castelo não é o que você pensa.
Podemos nos acalmar e falar sobre o futuro? Neste momento, o Sr. Pinheiro sentiu como se tivesse despertado de um estado de sonho. Ah, ele precisava começar do começo novamente, Vossa Alteza, eu. Vamos sentar primeiro e depois podemos falar. Roland apontou para a mesa próxima, e também tomar uma xícara de chá. Bem, se ele suspirou, minha reputação é tão ruim, que eles até têm medo de deixar suas crianças ficarem próximas a mim. Roland compreendeu perfeitamente o comportamento rude de Sr. Pinheiro no começo, ele só estava mostrando sua preocupação com a própria filha. Quando ele viu sua filha correr para o castelo do príncipe, e os guardas já estavam acostumados com sua presença, ele não conseguia pensar em nenhuma boa razão para isso. Caso Roland estivesse na posição do Sr. Pinheiro, ele temia que derrubaria o castelo com suas próprias mãos também. Quanto ao porquê de ter negado que sua filha era uma bruxa, sua intenção estava clara. Ele temia que o príncipe diria: Nana caiu em desgraça, então ela precisa ser purificada. Então ele tentou convencer a si mesmo e a todos que sua filha não era uma bruxa para que ninguém se importasse com ela. O Sr. Pinheiro hesitou por um longo tempo, mas no final, ele ainda se sentou e tomou uma xícara de chá de uma vez. Depois disso, ele enxugou a boca e ficou um pouco envergonhado. Desculpe Vossa Alteza, meu comportamento foi extremamente grosseiro. Mas, me desculpe novamente, desde quando o senhor sabe que minha filha se transformou em uma? Sr. Pinheiro começou a soluçar um pouco, uma bruxa? Desde antes do inverno. Eu não fui o primeiro a descobrir que ela despertou, foi seu professor Karl Van Batte. Devido a ela e a Ana serem amigas, ele mandou Nana até mim, para que eu pudesse cuidar dela e também para que eu pudesse protegê-la. Roland explicou com cuidado, já faz 1 mês e meio que ela vem até o castelo para treinar a sua habilidade sem medo de ser descoberta. A propósito, a habilidade de sua filha é curar. Ah, é isso mesmo, Sr. Pinheiro coçou a cabeça, então foi por isso que o gato começou de repente a correr e saltar de novo. Gato? Cof, na verdade, não importa. Quando cheguei em casa, vi um menino que estava sentado na porta com um gato em seus braços que foi atropelado por uma carruagem. Eu pensei em esconder o gato de Nana para que ela não ficasse assustada. Eu não percebi que ela tinha me visto e imediatamente correu até mim procurando o gato. Estava bastante óbvio que o gato tinha sido atropelado, pois sua perna estava quebrada. Ele olhou para Nana e Ana. Então vocês são amigas? Ana não disse o que estava pensando, mas Nana rapidamente balançou a cabeça. Quando o Sr. Pinheiro viu a reação de sua filha, sua expressão se suavizou um pouco. Ao ver isso, Roland perguntou: Você não parece pensar que as bruxas são pessoas tentadas pelo diabo e se tornaram seu porta-voz? Minha filha não é, sem dúvida alguma, uma pessoa perversa. Ele negou categoricamente esta possibilidade. Não importa o que ela tenha se tornado, eu não tenho dúvidas sobre isso. O pai de Ana e o pai de Nana eram tipos inteiramente diferentes de pessoas. Roland não pôde deixar de sentir que agora sim ele compreendeu o porquê Nana sempre foi tão despreocupada, sempre com um sorriso no rosto. Tal família, para uma criança era como um berço quente e seguro. Eu também não penso assim, Sr. Pinheiro. Então Roland disse sem rodeios: a habilidade de sua filha para curar outras pessoas é de grande importância e significado para mim. Quero que ela fique em Vila Fronteiriça, me ajudando a lutar contra as bestas demoníacas durante os meses dos demônios. Ouvindo isso, o Sr. Pinheiro hesitou. Alteza, receio que tenha de recusar o seu pedido. Quando as bestas demoníacas vierem, a vila se tornará um lugar muito perigoso. Não posso deixar minha filha nesta pequena vila. Uma vez que a família Pinheiro não pertencia ao território sob a jurisdição de Vila Fronteiriça, mesmo ele como um príncipe, não poderia diretamente ordená-los a ficar. Mas enquanto o Sr. Pinheiro estava disposto a sentar e conversar, Roland tinha certeza de que poderia convencê-lo.